Mateus 6, verso 25, Jesus estava a falar com os discípulos, ele disse assim: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, olha, não semeiam, não ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós poderá, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, que havemos de beber ou que havemos de nos vestir, pois todas essas coisas os gentios procuram. Porque o vosso Pai Celestial bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, para que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Pai, guia-me nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Uma das marcas que esta pandemia tem deixado na vida de muitas pessoas é a marca do medo e da ansiedade. A semana passada falámos um bocadinho acerca de medo. E este é um assunto da ansiedade que, ao olharmos a Bíblia, a palavra de Deus, ele é falado em todos os tempos diferentes, completamente diferentes, pessoas diferentes, mas é um tema que vem sendo falado. Por exemplo, o salmista, ele diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Por exemplo, o apóstolo Paulo estava preso, não sabia o seu futuro, ele podia podia ser liberto, como ele podia ser condenado à morte. Então era uma incerteza o seu futuro. E ele escreve estas palavras à igreja de Filipenses. Filipenses 4,6, não andais ansiosos por coisa alguma. Outras versões dizem não andais inquietos, outras versões dizem não andais preocupados. Mas em tudo, pela oração e súplicas com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Pedro, numa situação parecida, não é? Que ele viveu, por exemplo, com Tiago, estavam os dois presos e Herodes mandou matar Tiago. Então, Herodes, uma das coisas que ele reparou ou que se apercebeu é que a popularidade do rei Herodes aumentou com esta decisão de mandar matar Tiago. Então, provavelmente, o Pedro iria ser o próximo. E ele está a viver uma situação parecida. Lá mais à frente, na sua carta, em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, ele diz assim: olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando olhamos para esta passagem que acabamos de ler, Jesus está a falar sobre a ansiedade com os seus discípulos. Os seus discípulos estão ansiosos com o dia da manhã. Como é que vamos comer? O que é que vamos vestir? Como é que vai ser a nossa vida? E esta palavra é uma palavra para dizer assim: olha, não andais ansiosos, não andem preocupados, não andem estressados com o dia de amanhã. Eu vou tentar ler rapidamente o que é que a ciência, o que é que aí fora falam sobre a ansiedade. Não é? Quem é entendido diz que a ansiedade pode ser considerada como uma emoção de alarme que se encontra associada a sensações de angústia, tensão, insegurança, e que quando são frequentes, intensas e incontroláveis, causam um mal-estar significativo e
e conduzem a patologias. Está a falar de doenças. A pessoa que sofre ansiedade sente angústia, ameaçada, bloqueada e pode inclusivamente ter maus pressentimentos, mesmo sendo muitas vezes, sem conseguir muitas vezes identificar o motivo que está a causar esse mal-estar. Diz que a ansiedade pode provocar vários sintomas físicos, como arritmia, vertigens, tonturas, boca seca, dificuldade respiratória. Para além destes sintomas, a ansiedade pode provocar várias alterações psíquicas, preocupação excessiva, dificuldades de concentração, dificuldade para relaxar, alterações no sono, dores de cabeça, cansaço fácil, sensação contínua de que algo de mal vai acontecer, insônia, irritabilidade, lapsos de memória, isolamento, compulsão, ou seja, todos os excessos de ansiedade, tudo o que é excesso tem a ver com ansiedade, excesso de dormir, ou excesso de comer, ou excesso de não dormir, eles dizem que tem a ver com ansiedade. Então tudo isto são efeitos da ansiedade, e é por essa razão que Pedro diz, olha, lance a vossa ansiedade sobre o Senhor. É por essa razão que Paulo diz, não andeis ansiosos, e Jesus estava a chamar a atenção aos seus discípulos para não andarem ansiosos. Então, a questão é como vencer a ansiedade. 2 pontos muito práticos. Primeiro, viva como um filho e uma filha de Deus. Ou seja, vivem com uma consciência de filhos. Eu vou fazer uma lista aqui rápida. Este Mateus 6 é parte do Sermão do Monte. É algo que é como que a Constituição da República para cada um de nós, para o reino de Deus, para os filhos do reino. E eu vou só citar no versículo 1 só a palavra Pai. Em Mateus 6:1 diz assim, o vosso Pai que está nos céus. Versículo 4 diz, o teu Pai que vê em segredo te recompensará. Versículo 6, fecha a tua porta e ora ao teu Pai. Verso 8, porque o vosso Pai sabe que necessitais do que vos é necessário. Verso 9, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Versículo 14, o vosso Pai vos perdoará a vós. Versículo 15, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Verso 18, mas o teu Pai que está em oculto, o teu Pai que vê em oculto te recompensará. Verso 26, o vosso Pai celestial as alimenta. Verso 32, o vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Jesus está a chamar a atenção por 10 vezes aos seus discípulos. Ele está a dizer esta afirmação simples, vocês têm um Pai. Diga lá, irmão, lá, nós temos um Pai. O que Jesus estava a dizer aos discípulos, olha, vocês têm um Pai e nós precisamos de aprender a descansar na paternidade divina. Toda a pessoa ansiosa, ela não está a viver como um filho de Deus, com a consciência de um filho. Está a viver com a consciência de um servo, ou com a consciência de outro tipo, mas não a consciência de um filho. Tal e qual como aquele filho mais velho, na parábola do filho pródigo, não é? Quando ele chega à casa e houve aquelas festas, tudo aquilo, e aquela festa era porque o filho mais novo tinha-se perdido, tinha ido embora e tinha voltado, e o pai tão alegre fez uma festa para celebrar o reencontro com o seu filho. Mas o filho mais velho, quando ouviu aquilo, ele ficou zangado, ele tentou perceber o que era, e diz que o pai saiu da festa e foi falar com ele. E o pai disse, olha filho, e contou, e disse o que era, mas ele não quis entrar naquela festa. E ele diz esta expressão, eu sirvo-te há tantos anos, e tu nunca me deste um bezerro ou um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Ou seja, a consciência deste filho mais velho não é de pai. Aliás, o pai chama-lhe filho várias vezes. Este homem nunca chamou de pai. Pai. Na verdade, quando ele diz eu sirvo-te, ele não tem um pai, ele tem um patrão. E a resposta do pai foi esta, Lucas 15:31, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, este homem, ele está
perto do Pai, mas ele não se sente filho. E todas as pessoas que não se sentem filho, eles vão viver com medo, elas vão viver inseguras, elas vão viver ansiosas, elas na verdade não vão viver, vão sobreviver. Nós temos que aprender a descansar na paternidade de Deus. Nós temos um Pai. Sabe porquê que o Gonçalo e a Mafalda não se preocupam com este tempo? Porque eles têm um Pai. Nós temos um Pai. Deus era intencional. Antes de Jesus, por exemplo, no deserto, ser tentado pelo diabo, o que é que aconteceu antes? Ele foi batizado nas águas, diz que os céus se abriram, diz que desceu o Espírito Santo sobre Jesus em forma de pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando Jesus está no deserto, a primeira tentação que Satanás traz a ele é qual é? Olha, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Eu imagino, sei lá, Jesus se calhar com bom humor até dizer, não, eu sou quem? Há umas palavras tão gravadas no coração de Jesus. Jesus não cedeu à tentação, porquê? Porque ele sabia quem ele era. Havia umas palavras que estavam gravadas no seu coração. Quais eram? Eu sou o Filho amado do meu Pai. O meu Pai tem prazer em mim. E é estas palavras que eu quero gravar nos vossos corações nesta manhã. Irmãos, não sei como é que vai ser o 2022, podemos não saber muitas coisas à nossa volta, mas tu és um filho amado do Pai, em que o Pai tem prazer. Deus tem prazer em ti. Quando chamaram Jesus de beberrão, há estas palavras gravadas no coração dele: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Chamaram de Jesus de comilão, chamaram Jesus de herege, chamaram Jesus amigo de cobrador de impostos, pecador, mas havia estas palavras gravadas no seu coração: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Igreja, quem carrega a voz do Pai dentro de si não fica à espera da aprovação dos outros. Quem carrega a voz do Pai dentro de si não precisa de likes nas redes sociais. Quem carrega a voz de Deus dentro de si, ele sabe de onde veio, para onde vai e quem ele é em Cristo. Ele é um filho amado do Pai, em quem o Pai tem prazer. 1 João capítulo 3, verso 1, diz assim: vendo com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Tu não és algo, tu és alguém. Oh, igreja, a tua origem não é o teu pai, a tua origem não é a tua mãe, com todo o respeito, glória a Deus por cada um deles. A nossa origem é o coração do nosso Pai, e quem descansa na paternidade do Pai, ele não anda ansioso. Ele não anda ansioso. Então, como vencer a ansiedade? Precisamos de carregar esta voz dentro de nós, que nós somos filhos amados do Pai. Diga, irmão lá, tu és um filho amado, tu és um filho precioso. Segundo, para terminar, como vencer a ansiedade? Precisamos carregar a voz do Pai dentro de nós. E em segundo lugar, precisamos de conhecer melhor o nosso Pai. Precisamos conhecer melhor o nosso Pai. Precisamos conhecer melhor. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha, vamos conhecer e prosseguir. Ou seja, essa busca de conhecer mais e mais ao Senhor. Eu não sei se os irmãos se lembram do Salmo 23, quando o salmista Davi, ele disse assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é tudo o que eu necessito, o Senhor é o meu pastor. Agora a pergunta é: quem é esse Senhor? Quem é
esse Senhor? Olha, irmãos, esse Senhor é o Criador dos céus e da terra, que do nada, com a sua palavra, Ele criou todo este universo. Ele disse, haja luz, e houve luz. Quem é o Senhor? Esse Senhor é aquele Deus que olhou para Abraão e Sara, já avançados na idade, e quando Sara ainda era estéril, ou seja, tem um problema, não pode ter filhos, e esse Senhor tocou no ventre de Sara e nasceu Isaac. Oh, eles deram à luz quando humanamente era impossível. O Senhor Deus tocou neste casal e eles deram à luz. Quem é o Senhor que Davi está a falar? O Senhor foi aquele que tirou o povo de Israel das garras de Faraó. Ele não queria libertar o povo, mas ele foi obrigado, sim, obrigado. Ele não fez isso por decisão própria, não. Pragas aconteceram no Egito que fizeram com que o rei, o grande Faraó, dobrasse os joelhos, caísse por terra e tomasse essa decisão de libertar o povo. Quem é que os libertou? O Senhor Deus. Quem é esse Senhor? É aquele que quando o povo de Israel vinha em direção à terra prometida, ele foi confrontado com o mar vermelho. E de repente o Faraó, ele arrependeu-se de ter liberto o povo, e então mandou todo o exército preparar cavalos, carruagens e tudo atrás de um povo a pé, com todos os seus bens. E esse Senhor fez com que se levantasse uma coluna de fogo, e o exército teve que parar. Esse Senhor foi aquele que abriu o mar vermelho e miraculosamente milhares e milhares de pessoas passaram a pé, a seco, por um mar que se abriu miraculosamente. Esse Senhor fez com que depois do povo ter passado, o exército, a nuvem, a coluna de fogo desapareceu, e então eles foram atrás e morreram todos, porque as águas, esse Senhor tirou a mão lá daquelas águas e elas cobriram todo aquele lugar, e todo o exército de Faraó foi envergonhado e derrotado lá nas águas, lá do Mar Vermelho. Quem é este Senhor? Este Senhor estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha, quando o rei Nabucodonosor os enviou para lá para os matar, e esse Deus estava lá com eles, e não deixou que o fogo queimasse um cabelo sequer, porque Deus era com ele, e fez com que Nabucodonosor reconhecesse que só há um Deus, é o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem é o Senhor? E nós poderíamos continuar a manhã inteira a nos lembrar de histórias e de histórias. Foi esse Senhor aquele que pegou em um jovem chamado Davi, apenas com uma pedra, e ela acerta mesmo lá na testa do Golias e o derruba por terra e cai por terra, e todo o exército de Israel tem uma grande vitória. Quem é este Senhor? O Senhor é aquele que disse: Lázaro, levanta-te, depois de ele ter morrido, e já estava lá há mais 3, 4 dias, e ele ressuscitou. Quem é este Senhor? É aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e o colocou sentado à direita do Deus Pai. Quem é este Senhor? É aquele que aquela mulher com 12 anos, que não podia, que já tinha um fluxo de sangue, ninguém conseguiu fazer nada por ela, mas este Senhor tocou na vida dela e ela foi curada e liberta. Quem é este Senhor? Quando naquele mar, os discípulos estavam lá no mar, o mar se levantou, o vento soprou, e Jesus se coloca de pé e diz: mar, cala-te, vento, aquieta-te, e de repente houve grande bonança. Quem é este Senhor? Oh, igreja, quando nós aprendemos a descansar que este Senhor é o nosso Pai, este Senhor é o nosso pastor. Foi isso que Davi disse quando ele diz: o Senhor é o meu
pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vezes pastas, guia mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Oh, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, e certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Uma das coisas que Davi fazia, às vezes ele falava com a sua própria alma: alma minha, porquê é que tu estás aflita? Alma minha, porquê é que tu estás ansiosa? Porque se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh, igreja, nós precisamos ter revelação, que não estamos aqui a cumprir um ritual, não. Nós temos um Pai, e esse Pai é o Criador dos céus e da terra, e este Pai, quanto mais o conhecemos, nós vemos que é um Pai que para Ele nada é impossível. Ele não conhece impossibilidade. Ele pode te abençoar, Ele pode abrir uma porta, Ele pode fazer na tua vida aquilo que tu mesmo não podes fazer. Porque quando eu olho para este Deus, quando eu olho para a palavra de Deus, é isso que eu vejo. E quando mais nós nos concentramos na paternidade de Deus e quem Ele é, mais a ansiedade, Ele não tem lugar na nossa vida. Porque aquilo que nós estamos a falar não é só como vencer a ansiedade, é como não deixar que a ansiedade domine a nossa vida. Então, estes dois conselhos nesta primeira lição: olha, descansa na paternidade do Pai. Oh, que nós precisamos ter essa revelação. Não é só dizer, Ele é Pai, mas nós vivemos como se, tal e qual como aquele filho mais velho. Qual Pai? Tu nunca me deste. Eu não sei o que. Diz, mas filho, tu tens tudo. Tudo que é meu é teu. É só desfrutar. É só desfrutar. É só desfrutar. E reconhecermos quem é este Deus. E eu quero terminar fazendo uma declaração que há um pastor, que é o pastor José Gonçalves, que ele faz, e eu gostei muito desta declaração, que ele diz assim: o céu não está em crise. Concordam comigo? Eu vou dizer a declaração e você diz amém. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Amém. Aleluia. Que nós precisamos levantar os braços e dizer assim: o céu não está em crise. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E eu e a minha casa estamos debaixo da graça do Senhor Jesus.